bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Beatriz Bastos, mais conhecida como Bia Bastos, e hoje eu vou falar pra você como tirar a sua nota do PTE. Bia, o que é isso? Eu caí do nada nesse vídeo, eu nem sei o que é PTE. Vou falar como eu tirei a minha nota, vou falar como foi a minha experiência. Então, já chegou, já curta esse vídeo, vamos bater a meta de 500 likes. Não, 1000 likes, 1000 likes nesse vídeo, que eu vou te ensinar o passo a passo, vou explicar tudo sobre o PTE, vou mostrar aqui a minha nota que eu tirei, vou contar tudo e a verdade por trás dos gurus do PTE. Se você tá na Austrália, provavelmente você já viu falar sobre PTE. Se você estuda aqui, trabalho, etc., preciso tirar uma nota para aplicar um outro visto, você já ouviu falar de PTE. Então, hoje eu vou explicar tudo sobre o PTE e vou falar a minha experiência que eu tive com o PTE, que foi em 2022, ou seja, muita coisa mudou do PTE e eu vou falar a minha experiência. Eu vou explicar um pouco como é o sistema da prova, etc, que pergunta, como eu estudei, aonde eu vi, o que eu fazia para estudar, tudo isso para conseguir tirar nota e para você conseguir tirar a nota que você precisa. Então, sim, você tem que sentar a bunda na cadeira para estudar. Isso é um fato, começamos daí. PTE, que é Pearson Test of English, é um teste de inglês. É um teste de inglês que você faz aqui na Austrália para alguns tipos de visto. O PTE pode ser feito como o IELTS pode ser feito. Existe o Cambridge, o TOEFL, mas aqui na Austrália normalmente para a maioria dos vistos, o que a Austrália pede é ou o PTE ou o IELTS. Então, como eu fiz o PTE, eu vou falar do PTE, mas eu também vou trazer para vocês algumas diferenças entre o PTE e o IELTS. E aí, você que não fez nenhum dos testes, você pode vir aqui e falar: tá, a Bia comparou e eu vou escolher esse que se encaixa mais com o meu perfil. Eu vou escolher aquele que se encaixa mais com o meu perfil. Então vai depender de você, eu vou passar uma visão dos dois, mas a experiência que eu tenho é com o PTE. Então vamos lá. O PTE é um teste que ele é feito 100% no computador. Então você não tem contato com uma pessoa, diferente do IELTS. No IELTS, a sua parte do speaking, né, que é a conversação, você faz com uma pessoa, e no PTE você faz você e o computador, e é isso. Essa é uma das diferenças entre PTE e IELTS. Eu preferi o PTE por conta disso e por conta que o PTE não é uma prova que você precise saber muito de inglês. É sobre como saber fazer a prova. Obviamente que você precisa saber inglês, porque se você não sabe nada de inglês, você não consegue fazer a prova. Você faz no computador e quem corrige é a inteligência artificial. Em alguns casos, hoje em dia, que foi diferente do meu, pode ser que haja uma pessoa conferindo o seu teste em relação ao speaking. Por quê? No PTE, o que acontecia? Tinha vários macetes, e como é a inteligência artificial que corrige sua prova, tinha vários macetes que você podia ficar repetindo a mesma coisa, que a inteligência artificial ia contar que você tinha uma fluência boa, uma gramática boa, ia te pontuar por uma coisa que não fazia nem sentido em relação à pergunta. Hoje em dia, as pessoas estão falando que mudou isso. Eu tenho um amigo meu que tá fazendo o teste, então algumas coisas mudaram, mas continua sendo só você e o computador e continua sendo avaliado por inteligência artificial. Mas em alguns casos, pode ser que uma pessoa analise a parte do speaking. As vantagens que eu escolhi o PTE foi por conta que é uma coisa mais sistemática. É você e o computador, não tem o nervosismo de ter uma outra pessoa te avaliando e etc. É você e o computador, e era isso. E na época que eu fiz, todo mundo falava que o PTE era mais fácil do que o IELTS. Eu acreditei, não fui atrás para saber a diferença nem nada e simplesmente fiz o PTE. Então eu tive que fazer o PTE quando eu fiz o Graduate Visa, e aí eu tinha que tirar 50 na época e não podia menos de 36 em cada. Hoje em dia mudou, o mínimo é 57 overall, que é a média, e aí para cada banda tem um mínimo diferente. Não pode ter menos do que 43 no listening, ou seja, audição. Não pode ter menos do que 48 no reading, ou seja, leitura. Não pode ter menos do que 42 no speaking, ou seja, na fala, e não pode ter menos do que 51 no writing, ou seja, escrita. Vou explicar como é a estrutura da prova. Então, o PTE, ele tem, como eu falei anteriormente, ele tem 4 bandas, que é speaking, writing, listening e reading. Não é nessa ordem, mas enfim. E aí eu vou falar um pouco de
cada questão da prova. A parte do speaking e do writing tem em torno de 54 a 67 minutos. Vai começar com o speaking, ou seja, vai começar falando. Eu fiz a minha prova na Griffith, em Gold Coast, algumas delas eu fiz em Brisbane, pra eu conseguir tirar 65, porque a nota 65 me daria mais 10 pontos no skill que era pra eu aplicar pra residência permanente. Então, eu fiz algumas provas porque eu não conseguia tirar mais 65 no writing. Eu ia muito bem nas outras, mas no writing eu sempre ficava, tipo, 63, 62 e não conseguia o 65. Então, assim, eu fiz umas 6 provas pra conseguir o meu 65 em todas as bandas. Então, não desista, porque se eu conseguir, você consegue. Voltando pra estrutura da prova, tá? A primeira parte vai ser o speaking, e a primeira questão do speaking é read aloud, ou seja, você vai ter um texto às vezes de 5 linhas, 6 linhas, às vezes 3 linhas, e aí você tem alguns segundos antes pra ler na sua mente ou em voz alta, como você quiser, e aí vai soltar o bip e aí você vai ter que ler o texto. Nisso daí, o que vai contar? Sua fluência, a pronúncia da palavra certa, e é isso. Então, você vai ler um texto lá e aí vai passando, e tem acho que umas 6 a 8 questões desse tipo. Então, por isso que o tempo pode mudar, porque depende de quantas questões vão ter na sua prova. Às vezes pode ter 6 e 10 de outra, é assim que mais ou menos funciona. O segundo tipo de questão é repeat sentence, ou seja, eles vão falar uma frase e você tem que repetir. Essa questão conta muito ponto. Assim, as questões do PT têm pesos maiores, então essa questão vale muito ponto tanto pro seu speaking, tanto pro seu listening, porque você vai escutar e vai repetir. Então, vai falar uma frase e aí faz pi, e aí você tem que repetir a frase. Aí você vai falar, Bia, é muito fácil. É muito fácil porque você não tá fazendo, porque às vezes você lembra do começo da frase e esquece do final. Então, nessa daí, pra você pontuar bem, sua pronúncia vale muito, e quanto mais palavras você lembrar na ordem certa, é o que mais conta ponto. E essa questão é muito valiosa na sua prova do PT. Aí o terceiro tipo de questão da prova do speaking é pra describe image, ou seja, você vai ter que descrever uma imagem. Essa daí, na minha época, tinha um macete. Eu falava, tipo, um texto pronto, e aí depois eu ficava falando as coisas que tinham na imagem. Hoje em dia, estão falando que não é legal você ficar fazendo um texto pronto, porque como eu falei, às vezes pode ser que seja um humano que corrija a sua prova, e aí eles estão pegando isso como, né, você não tá sabendo inglês, porque antigamente era tipo assim, eu falava assim, nessa imagem é muito importante porque você vê os pontos positivos e negativos, e a partir de agora eu vou falar que, aí tipo assim, é uma imagem, vamos supor, vamos dar uma imagem, essa imagem, é o livro, lá, tá, tem esse livro, aí você vai lá e vai falar assim, o livro tem, é que normalmente não tem escrito, então imagina esse livro sem escrito. O livro é uma capa branca, tem um sol amarelo, tem uns escritos azuis, entendeu? E aí você vai detalhando o livro. Mas, às vezes, você não tem muito vocabulário, então, hoje em dia isso acaba ferrando. Mas, na época, era bem tranquilo e você ficava repetindo a mesma coisa, tipo, é um sol amarelo, é uma capa branca, pra ir contando o seu tempo, entendeu? E aí valia muito ponto, por quê? Porque era inteligência artificial e a gente conseguia burlar o sistema. Até hoje eu acho que consegue, mas hoje tá um pouco mais difícil, pelo que a galera fala. Na minha época, era tranquilo. A quarta questão do speaking é retell lecture. Aí, esse outro, eles falavam um áudio, às vezes tinha um videozinho assim, anota tudo e depois você fala. E nessa daí, na minha época também, tinha um texto pronto e aí depois você ia falando o que a pessoa falou no áudio. Por quê? Porque quanto mais tempo você falasse e fosse melhor sua fluência, melhor seria a sua nota. Aí tem um outro que é bem básico e esse nem conta muito ponto, é short question, que é tipo assim, esse era bem engraçado. Qual é o mês que vem depois de março? Aí você tem que falar abril. Era tipo isso. Aí, por exemplo, sei lá, várias coisas, entendeu? Tipo assim, qual é o nome que o bebê faz antes de andar? Eu não ficou meio burro o jeito que eu falei, mas é tipo, aí você tem que falar engatinhar, entendeu? Era isso. Aí vai pra questão de writing, ou seja, escrita. A primeira questão é Summarize Written Test. Então, tipo, vai ter um texto lá, normalmente de 3 parágrafos, e aí você tem que resumir ele. Quando eu fiz o meu teste, o que eu fazia? Tinha lá os 3 parágrafos, eu nem li o texto, tá? E aí você fazia o quê? Eu pegava uma frase do primeiro parágrafo, uma frase do segundo e uma frase do terceiro e colocava tudo junto. Então, eu escrevia a primeira frase, vírgula, blá, 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 vírgula,
eu acho que eu colocava in conclusion e eu colocava o último. Era tipo um negócio bem assim, bem podre, bem fácil. E aí você não pode colocar ponto final, porque se você coloca ponto final, até ali, você tem que escrever em uma única frase o resumo. Então eu fazia isso, tá? E eu tirava nota muito boa. E aí o outro é o write essay, que você tem que fazer um texto com, obviamente, começo, meio e fim. Isso também, quando eu fiz, tinha uma estrutura de um texto, simplesmente você decorava o texto, digitava o texto e encaixava o tema do negócio pra você não errar em gramática, etc, e tentar tirar a nota máxima sobre isso. Hoje em dia a galera fala que quanto mais você, tipo assim, quanto for mais seu o texto, mais informação tiver, você vai tirar mais nota. Na minha época falavam que não, porque se eu errasse muito gramática tentando fazer o mesmo, eu perdia mais nota. Então eu decorei essa infraestrutura. E aí, por exemplo, você vai falar sobre... fale sobre se você concorda que as escolas devam abrir de segunda a segunda. Não ter mais sábado e domingo para as crianças. Aí, tipo, você vai... Eu só colocava esse tema na estrutura daquilo que estava decorado. Então, era isso que fez eu tirar a nota que eu precisava. Mas então, se era só isso, era tão fácil, por que você não tirava a nota no writing? Porque, como eu falei, o PT tem algumas questões que tem um peso maior e tem algumas questões que não estão diretamente no writing. Por exemplo, no writing só tem essas duas questões, mas no listening conta, tem outras questões que conta e provavelmente era por causa dessas outras questões que eu não conseguia tirar a nota que eu gostaria, mas no final eu tirei. No reading tem um texto que tem mais de uma opção de escolha do certo, então tipo assim, você tem um texto, aí você escolhe o que tá ali, o que o texto fala, depende da pergunta, aí você seleciona a resposta, e aí tem umas perguntas que tem mais de uma resposta certa, e tem outras perguntas que é só uma resposta certa, e essas duas, na minha época, elas não valiam muito ponto, então eu não perdia muito tempo com elas, então eu nem lia, só clicava em uma e pulava. Clicava em uma resposta e apertava próxima, apertava em uma resposta e clicava próxima. E aí foi isso que eu fiz. E no reading eu ia bem, mas era a segunda que eu tinha mais dificuldade. Por quê? Porque na época que eu fiz o teste, eu não lia nada, então eu não tinha muita estrutura de concordância, assim, eu acho, pra saber qual palavra se encaixava. Outra questão que era pra você organizar os parágrafos, ou seja, tinha parágrafos todos bagunçados e aí você tinha que fazer a ordem cronológica do parágrafo, que fazia a conexão ali. A gente tinha a questão fill in the blanks, que significava o quê? Você tinha um texto e aí num quadradinho lá, você clicava uma seta, descia 4 questões, desciam 4 alternativas, por exemplo, o que você podia encaixar. Às vezes o que você encaixava lá era em relação à gramática, como a gramática estaria correta naquele caso, ou o que aquela palavra significava. Então tinha 4 opções de palavra e só uma palavra fazia sentido para aquilo. Então era isso. Esse daí eu tinha um pouco de dificuldade. E aí também tem o read and write and fill in the blanks. Por isso que esse também é um outro que caía. Esse também é um outro que dá a nota pro reading e pro writing. Reading era o segundo ponto que eu tinha mais dificuldade nas provas. O speaking eu ia muito bem sempre, o listening eu ia bem, o writing eu sempre me ferrava e o reading eu sempre ficava tipo assim, 68, eu não tava super bem. E a terceira parte é o listening, né, que é a audição. Listening tem o Summarize Spoken Test, significa o quê? Você vai ouvir um áudio, escrever e vai digitar um texto lá. É parecido com o primeiro do speaking, só que o speaking você escuta, anota e fala, e agora na parte do listening você escuta, anota e digita. Então esse também vale muito pro writing. O listening também tem um áudio que você escuta e aí tem opções de escolhas e aí tem mais do que uma correta e tem uma correta. Então tem esses dois tipos de questões. Tem uma opção que é fill in the blanks, que é um texto, eu adorava essa. Era um texto e aí tinha espaço em branco e aí a pessoa falava, você tinha que digitar rapidão. E essa não tem o tab, sabe? Pra você pular pra outra. Então você tinha que deixar o mouse certo e clicar já na outra e ir acompanhando o texto e digitando. Nessa daí tem que prestar bem atenção, porque antes de clicar próximo, você releia, porque às vezes você digitou alguma coisa errada e essa aí digitou alguma coisa errada, já era perder o ponto. Selecting Missing Word era o quê? Você escutava um áudio e aí a última coisa você tinha que selecionar a palavra que fazia sentido para aquele final de áudio, era assim. Highlight Incorrect Words, que significa o quê?
tem um texto, esse era muito massa, tem um texto e aí tem várias coisas e no meio desse texto a pessoa, você vai ouvindo o áudio e vai acompanhando assim no mouse. A pessoa falou alguma palavra que não tá ali no texto, você marca essa palavra. Era bem legal de fazer, eu adorava fazer. E Write from Dictation, esse vale muito ponto pro listening e pro writing, muito ponto. O que é? Você escuta o áudio, igual que tem no speaking, que você escuta e repete, em vez de repetir, você tem que escrever. Ah, Bia, eu posso escrever no papel? Eu posso escrever ali? Pode. Aí você faz isso e manda. Era isso e acabou a prova. É assim que funciona. Como é um ambiente, né, pra você fazer a prova? Eu fiz na Griffith, que é uma universidade que tem aqui em Gold Coast, algumas das minhas provas, né? Algumas eu fiz em Brisbane, porque eu queria tirar muito rápido, eu não aguentava mais estudar e, enfim, eu queria tirar nota rápida. E aí você chega lá, mostra o seu passaporte, você precisa levar o seu passaporte. Habilitação serve? Não, passaporte. Passaporte também tem que estar válido, tá, galera? Aí você leva lá seu passaporte, aí tira uma fotinha e aí fica esperando. Aí a mulher vai falar as coisas que não pode fazer, você guarda tudo lá no armário, chave, etc. Você não entra com nada pra prova. Aí chegando na sua mesa, do seu lado tem um papel, que não é um papel, que é na verdade, no caso, é um papel, é um caderninho, que tem um papel com, como chama? Uns papéis plastificados. E tem aquela caneta que, tipo, você escreve nessa lousa aqui, sabe? Essa aqui, ó. Você escreve nessa lousa aqui, essa caneta aqui. Então, aí você faz isso, e aí por quê? Porque depois você pode apagar, simplesmente por causa disso. É assim, lá. Não desse tamanho, né? Um papel, e aí você escreve na caneta, tem 2 canetas, você testa. Antes de começar a prova, se tiver alguma dificuldade, você levanta a mão, se a caneta não estiver funcionando, enfim. Em alguns lugares de prova também tinha fone, fone não, sabe aqueles tampões da 3M? Aí tinha esse negócio, por quê? Porque você faz uma prova com umas 20 pessoas. E o speaking, todo mundo vai speakar, isso mesmo. E aí começa a ficar barulho. Então, o que eu fazia pra estudar? Eu colocava um áudio de fundo, tipo assim, PTE, tem no YouTube, PTE Speaking Test. Aí tem lá um áudio que a galera fica meio que falando no fundo, pra você, a hora que estiver estudando, já se acostumar com esse barulho, porque vai ter esse barulho na hora da sua prova, infelizmente. Então, era essa forma que funcionava, e aí começava o teste, eles te dão um fone que vem com o microfone, aí você vai ter, antes de começar a prova, você vai testando, e é assim que funciona. Vou falar um pouco sobre a diferença entre o PTE e o IELTS, que é uma outra prova que pode fazer. A diferença entre o PTE e o IELTS, a primeira coisa, correção, o IELTS é feito por humanos, e o PTE é inteligência artificial, salvo que algumas vezes pode ser seres humanos, mas normalmente é inteligência artificial. O tempo para resultado, o PTE é de 24 a 48 horas. Pode ser que dure mais, tá? Porque às vezes a minha prova já chegou demorando mais tempo, mas normalmente menos de 24 horas chega. Você faz o teste de manhã, tipo, no mesmo dia à noite, assim, já chegou o resultado. E o IELTS são de 3 a 5 dias para chegar. A diferença é no speaking do PTE você vai falar com o computador, como eu já tinha falado, e no speaking no IELTS você vai falar com uma pessoa. Vamos para a parte mais importante, como se preparar para o teste, né? Existem vários canais do YouTube que ensinam a fazer o teste do PTE, tá? Vários mesmo. O que eu, Beatriz, indico, escute um pouco de cada desses, vê um deles, um canal que você se identifique, escolher o canal que você identifique, ótimo, segue ele e faz todo o teste por ele. Aí você vai lá e faz um teste e normalmente dá certo. Outra coisa, que tem um aplicativo, um site que chama APUni. Esse site é pago, aí você verifica se você quer para 1 mês, 3 meses, 6 meses, enfim. E aí lá tem as questões das provas do PTE. O que acontece? É realmente questão da prova que já caiu. Eu já fiz prova que eu já tinha feito a questão no APUni, então pode ser que repita, porque eles reciclam, né, as questões, então sempre tem questão repetida. Então às vezes eu via uma imagem que eu já tinha visto no APUni e eu fazia. Então uma coisa que eu acho muito importante é seguir uma linha de raciocínio. Então escolhi aquilo, vou estudar por esse cara aqui que eu gostei. Tem muitos indianos que são muito bons, eu gostava bastante do método. O sotaque do indiano às vezes é um pouco difícil, mas eles eram bem bons, eu achava que o sistema que eles colocavam era bem legal. E junto eu fazia o APUni. Como na época que eu queria aplicar
pro skill eu queria aumentar a minha nota e eu só ficava devendo no writing, eu só fazia questão do writing. Então, tipo assim, eu sempre fazia questão do writing. Foi isso que aconteceu quando eu tava estudando. Mas tem mock test. O que é mock test? É um teste exatamente como é a prova, pra você ir treinando o seu tempo, tudo, né? Porque você tem tempo na prova e tal. Tem questão, tipo assim, só quero fazer reading. Aí só tem as questões de reading. É bem legal, se você quiser ver. Eu não tô ganhando nada pra falar deles. Eles nem sabem quem eu sou do AP Uni, mas aí tem um teste de graça pra você fazer, pra você ter uma ideia de como é a prova do PT. O meu problema da prova é o quê? Eu moro numa casa e eu divido essa casa com várias pessoas. E várias vezes eu não conseguia ficar aqui no meu quarto, sentada, concentrada, estudando. E pra você tirar a nota boa, você tem que sentar e estudar. Não existe outra forma, você tem que sentar e estudar. Então, vê o que funciona pra você. A Austrália tem várias bibliotecas públicas com computadores que você pode usar. E aí, nesses computadores, é um lugar mais silencioso. Se faz mais sentido isso pra você, às vezes eu saía de casa pra ir pras bibliotecas porque eu não conseguia estudar de casa. E eu sou uma pessoa que eu ficava meio ansiosa, tipo assim, tava um dia que tava sol, eu queria tomar sol, não queria estudar. Então, assim, se você quiser tirar a nota, infelizmente você vai ter que sentar a bundinha nessa cadeira, não nessa, mas na sua cadeira, e estudar. Não tem outra forma, mágica, etc. Não tem. Você tem que sentar e estudar. Principalmente se você quer tirar uma nota maior pra ganhar mais pontos, né, pra aplicar pro skill e etc. Então, assim, você tem que sentar e estudar. O que ajudou muito no meu caso foi isso. Eu segui uma pessoa, copiava o sistema dela e fiz esse sistema até o final. Então, se eu seguir uma pessoa, vou tirar nota? Não, você também tem que saber, entendeu? Então, por isso que você tem que sentar e estudar e aplicar pra cada vez melhorar. Inclusive, pra você até se familiarizar com as questões, que na hora da prova você já tá tão acostumada como é a prova, que você faz tão automático e você não perde mais tempo. Então, isso é uma coisa muito importante e muito válida de te falar. Se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar o que você tá achando, se você acha que você vai se identificar mais com IELTS, com PT, e compartilhar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu tô fazendo minha parte, ajudando, e você pode fazer a sua parte me ajudando, curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo, ativando os sininhos, maratonando os vídeos desse canal, entendeu? Quanto você precisa tirar? Como eu falei, no Graduate é 57 overall. E tem o mínimo de cada banda que você precisa tirar, que eu falei no começo do vídeo. E se você quer ganhar 10 pontos pra aplicar o seu Skill Assessment, você tem que tirar acima de 65 em todas as bandas. Então, acima de 65 pontos em todas as bandas. Só pra vocês entenderem, o PT, ele é de 10 a 90, tá? Ele não é como se fosse que a prova valesse 9. Mas são de 10 a 90, é essa questão, por isso que é 65, por isso. E se você quer tirar mais de 80% da prova, significa que você tem que tirar mais de 79 em todas as bandas. Então, aí você vai ganhar 20 pontos pra aplicar o Skill Assessment. Ai, Bia, e como que eu faço, né? Onde eu faço a prova? Como que eu faço? Você vai escrever PT no Google, exatamente como tá aqui. Aí você vai clicar. Turu! Aí você vai checar, né, quando que vai ter prova, onde, etc. Aí você vai lá, é PT Academic, tá? É o PT Academic que você tem que fazer. E aí você vai colocar aqui pra checar quando tem, aonde tem, que horas tem, e é isso. O preço da prova. O preço da prova é caro, meu filho, é bem caro. O preço do teste, eu acabei de pesquisar aqui e tá com um preço médio 410. Então, é a partir de 410 até 445. Então, assim, é uma prova cara, muito cara. Por isso que é importante você estudar, sentar o bumbum na cadeira e estudar pra você não ter que pagar várias provas. Porque eu paguei várias provas, porque eu tinha que tirar. Não, eu não tinha que tirar nada, eu queria tirar 65. E aí, eu gastei muito dinheirinho, porque eu não era uma pessoa prendada de ficar com a minha bunda na cadeira estudando. E aí, você vai fazer o PT? Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo o que você achou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado você que vai fazer o PT, que só queria entender como é a prova. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e comentar aqui embaixo o que achou do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!